E aí, pessoal, tudo na paz? Eu realmente espero que você esteja bem. Agora nós vamos começar o nosso estudo do livro de João. Na verdade, no primeiro vídeo, eu já comecei falando alguma coisa de qual era o meu objetivo em estudar o livro de João. Falei sobre a revista que na minha igreja nós utilizamos. E hoje eu vou começar, propriamente dito, a leitura do livro. E antes de começar a leitura, eu preciso te pedir um favor, que você veja esse vídeo até o final, que você, se ficar com qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, deixa sua pergunta. Se por acaso eu não falei algum assunto interessante que você acha que poderia ser abordado, coloca aqui no comentário, que com certeza a sua dúvida ou a sua sugestão vai ajudar algum irmão a tirar a dúvida que ele tem, ou de repente vai ser a mesma dúvida que alguém que não estava com vergonha de colocar o comentário, é a dúvida de alguém, desse irmão. Então, por favor, coloque a sua dúvida aqui, coloque o seu comentário. Se você tiver alguma ideia para ajudar o canal desenvolvendo esse conteúdo do livro de João, não deixe de fazer seu comentário, ele é muito importante. Ele me ajuda e ele provavelmente vai ajudar muitas outras pessoas. Beleza, então? Vamos continuar. Eu preciso também que você agora pegue a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia agora, não tem problema. Você provavelmente está me vendo por um navegador, se você tiver no seu PC. Então abre uma nova aba e procura Bíblia Online. Se você estiver me vendo pelo seu celular e não tiver uma Bíblia do seu lado, beleza, continua assistindo o vídeo. Depois abra aí o seu aplicativo da Bíblia Online e dá uma lida. É muito importante você ler a palavra. É importante você ter o hábito da leitura. Isso nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento. Nosso objetivo é sempre, como cristão, aprender mais, conhecer mais da palavra de Deus. Então é muito importante isso. Se você tem aí a Bíblia do seu lado, ou se você pode me acompanhar, então abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1. Nós vamos estudar hoje do versículo 1 até o versículo 5. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Se você puder, me acompanhe. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dela, e sem ela, nada do que foi feito se fez. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a abrangeram. Vou ler numa outra versão, que provavelmente é a sua. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Antes de eu começar a falar sobre o que esse texto diz, é importante nós termos como fato principal que Deus criou todas as coisas. Isso é bem óbvio, isso é bem básico, mas na escola a gente vê isso, até na televisão a gente vê, na internet, pessoas, cientistas, pessoas de grandes nomes, dizendo que Deus não existe, que tudo existiu a partir de uma explosão chamada Big Bang. Nós não cremos nisso. A pessoa que se diz, a pessoa que afirma ser cristão, ela não acredita que o universo foi obra do acaso, que foi a partir de uma grande explosão ou de qualquer outra teoria. Nós acreditamos que Deus, ele criou todas as coisas. Não há comunhão entre o cristianismo e o Big Bang. Logo, Deus criou todas as coisas. Deus, ele fez o céu, Deus, ele fez a terra, Deus criou todo o universo. E nós cremos nisso. Nossa fé
está baseada nisso. Nós cremos em Deus. Nós cremos que Deus existe. Deus, ele criou todas as coisas. Deus, ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Isso é fato. Não vou discutir sobre isso aqui, a questão do criacionismo contra a questão do Big Bang. Para mim é fato que Deus criou todas as coisas. E eu acredito que você também crê nisso. Partindo desse princípio que Deus criou todas as coisas, eu faço uma pergunta para você. Qual é a idade de Jesus? Algumas pessoas podem falar, Jesus tem 33 anos. Outras vão falar, peraí, se Jesus nasceu há 2000 anos atrás, a gente está no ano de 2018, 2018 mais 33, Deus tem por volta de 2000 anos e pouco. Algumas pessoas vão dizer, eu não sei, porque a data que Jesus nasceu não está certa, o calendário está errado. Mas eu vou dizer uma coisa, na realidade, não tem como definir. A idade de Jesus, ela não está definida pelo dia que ele veio, que ele nasceu da Virgem Maria. A idade de Jesus, ela não existe. Mas como assim não existe? Porque não tem como precisar exatamente o ano do nascimento de Jesus aqui na Terra? Não é isso. O que eu quero dizer é que Jesus, ele é eterno. Beleza, ele é imortal, ele depois que ele ressuscitou, ele permaneceu vivo. Não é isso que eu estou querendo dizer para você. Uma coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça é que Jesus, ele é eterno. E ele existe antes e ele existe depois. Não há questão de idade para Jesus. Jesus, ele é eterno. Jesus, ele sempre existiu. Isso é complicado porque as pessoas têm na cabeça que Jesus, ele nasceu através da Virgem Maria. Mas antes da fundação do mundo, Jesus, ele já existia. Isso é libertador, isso é muito diferente, porque na nossa cabeça tinha aquela visão de Jesus ter 33 anos, e até no nosso calendário, ele é resumido em antes e depois de Cristo. Mas isso que eu quero que você tenha já de cara, como fato na sua vida, como verdade absoluta na sua vida. Primeiro, Deus criou todas as coisas. Segundo, Jesus, ele é eterno. Ele existe antes, ele existe depois de todas as coisas. Isso é uma verdade absoluta. E isso é uma verdade que eu encontro nesse texto aqui. Na primeira parte, no versículo 1, o primeiro trecho é assim, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Uma coisa muito importante, no princípio era a palavra. Quando eu digo a palavra, esse substantivo aqui está se remetendo a Jesus. Jesus, João aqui revela a nós que Jesus, ele é a palavra. Em outra versão diz que Jesus, ele é o verbo. E aí eu não sou expert em português, mas nós sabemos que verbo, ele é a palavra em ação. E quando eu digo que no princípio era a palavra, eu estou dizendo que Jesus existe desde o princípio. Desde a fundação do mundo, Jesus, ele já existe. Jesus, ele sempre existiu. E só nessa frase, eu acho ela muito importante porque ela já quebra muitas correntes teológicas que afirmam que Jesus ele só existiu a partir do nascimento da carne, no nascimento, quando ele encarnou. Não, Jesus, ele existe desde a fundação do mundo, bem antes da fundação do mundo. Além disso,
ainda existe uma outra corrente teológica que concorda. Não, beleza, Jesus ele existia bem antes do nascimento dele aqui na Terra. Mas Jesus, ele foi o primeiro ser a ser criado por Deus. Essa palavra, ela já elimina isso, porque ela já diz que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. Quando eu digo que Jesus estava com Deus desde o princípio, se eu disser que Jesus tem uma temporalidade, que Jesus ele foi criado, eu estou dizendo que Deus tem um tempo de existência e Deus ele é eterno. Deus ele sempre existiu. Jesus ele estava com Deus desde sempre. Jesus ele é eterno. E aí agora vem uma outra frase aqui, ó. A frase seguinte, ó. Vamos lá do início. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aqui é bem complicado, mas é fácil entender. Jesus, ele é Deus. E aí é um grande problema, porque existem algumas correntes teológicas que acreditam que Jesus não é Deus, que acreditam que Jesus ele é um Deus com D minúsculo, ele é um Deus. Mas não, Jesus ele é o próprio Deus. Jesus ele se fez carne para morrer pelos nossos pecados. Jesus, quando a Bíblia fala isso, que Jesus se fez carne e habitou entre nós, não está necessariamente dizendo que Jesus passou a existir a partir do nascimento através de Maria. Não é isso. Jesus, aqui, através do livro de João, nós conseguimos entender que Jesus ele sempre existiu. A encarnação é a questão do sacrifício em favor do nosso pecado. É o ato que nos liberta da lei do pecado e da morte. Mas ainda não vou entrar nesse assunto do sacrifício de Jesus. O que eu quero que você entenda é que você assimile essa questão, que Jesus ele é eterno. Primeiro ponto. Jesus ele é eterno, Jesus sempre existiu e na realidade Jesus é o próprio Deus. Esse aí já é um assunto bem complicado, porque, como eu havia dito anteriormente, há correntes teológicas de algumas religiões, que eu não vou citar aqui o nome, mas conhecemos muito bem, que não acreditam na divindade de Jesus. Eles até mudam a versão da Bíblia deles e colocam nesse texto aqui, colocam assim, ó, se eu não me engano, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. E não é esse. Nós cremos que não é esse o original. Aqui está dizendo que a palavra, que Jesus, ele é Deus. Aí você pode dizer, ué, Aldente, mas não é pai, filho? Como pode ser um só? Eu sempre aprendi Pai, Filho e Espírito Santo. Nós acreditamos em um Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é apenas uma essência. É um só Deus. Na nossa razão, na nossa consciência humana, isso é algo difícil de ser compreendido. Eu entendo e eu não vou me colocar aqui alguém que vai solucionar todos os problemas. Não vou, mas pela minha fé e pela análise, pela leitura da palavra, o Evangelho nos ensina isso, que Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus, ele veio à Terra, ele se fez homem para morrer pelos meus pecados. E é nisso que cremos. Nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e no sacrifício de Jesus, Deus. O Deus Todo-Poderoso se fez carne, viveu entre os homens e se sacrificou pelo meu pecado. E é nisso que cremos. E esses versículos são de total relevância, de muita importância e de um debate teológico enorme. Mas, de tudo que eu falei agora, o que eu preciso que você tenha como verdade, a partir da leitura desses versículos. Primeira coisa,
Deus criou todo o universo. Jesus, ele é o próprio Deus. E Jesus, ele é eterno. Ele não é imortal no sentido que ele nasceu e não morre mais. Não, Jesus, ele é imortal para o futuro e ele é eterno para o passado. Ele sempre existiu. Jesus não está preso em uma linha temporal. Jesus não está preso na questão de tempo. Jesus não tem uma idade pré-definida. Isso é uma verdade absoluta. E quando eu leio aqui também, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra ela era Deus, ele estava no princípio com Deus. Aqui eu já mato qualquer dúvida com relação a essa questão de quando que Jesus passou a existir. Jesus sempre esteve com Deus. Agora uma outra parte que eu ainda não comentei, essa aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por meio dela. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Jesus, ele é a palavra. E se nós formos lá em Gênesis, nós vamos observar que está escrito que Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus, ele diz, o ato de falar é o verbo em ação. Quando Deus disse, haja luz, quem fez todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Jesus, ele criou todo o universo. Deus criou todo o universo. Jesus, ele é a palavra. Ele é o verbo vivo. Ele é a palavra que criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Jesus, ele é o criador de todo o universo. Eu fico muito empolgado, eu gosto dessa passagem, porque ela mostra a grandiosidade do nosso Deus. E mostra como um ser tão poderoso, tão magnífico, que criou todas as coisas, ele se humilhou. Imagina, eu não tenho, na verdade, capacidade de imaginar o poder de Jesus. Ele criou tudo. Tudo que existe foi Deus que criou, foi Jesus que criou. E ele, com todo esse poder, com toda essa glória, veio à terra, se fez carne, se tornou um homem. Uma criação dele, ele se tornou algo que ele criou. E morreu por mim, e morreu por você. Isso é grande demais. Nós não merecemos essa misericórdia, essa graça. Por isso que é o nome graça, é um favor imerecido. Essa palavra, quando nós começamos a estudar e começamos a ver a grandiosidade de Jesus Cristo, nós começamos a reconhecer como somos abençoados pelo favor de Deus em nos salvar, pelo favor de Deus em ter morrido no nosso lugar. Outra parte do texto, vamos lá. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí podem ter algumas pessoas falando, não, Jesus, ele começou e o resto surgiu do Big Bang. Nada surgiu por acaso. Nada surgiu do nada. Foi Deus que criou todas as coisas. Deus, ele criou todo o universo. Nada que existe na Terra aconteceu sem ter sido a obra de Deus. Tudo é por meio dele. Uma outra parte do texto é essa aqui, ó. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o reconheceram, não o compreenderam. Isso retrata, como nós sabemos muito bem, das pessoas que, mesmo sabendo de toda essa palavra maravilhosa, não creem. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus, ele é a salvação do mundo. Mas o mundo não o quis. O mundo não o desejou. O mundo o matou. A nossa natureza humana, ela rejeita Jesus. A nossa natureza pecaminosa por si só, ela rejeita o amor de Deus. É a graça de Deus que nos resgatou do mundo de pecado. É a graça que nos faz enxergar. É o Espírito Santo dentro da nossa vida que nos faz enxergar o amor dele.